Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes, eu sou professora de língua portuguesa e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre a variação regional, que também recebe o nome de variação diatópica. Bom, esse é o nome científico desse fenômeno e é interessante você pensar que a palavra tópica começa com T de terra. Repara que se você for aquele aluno que gosta de geografia, a palavra tópica tem a ver com topos, terra, lugar. A variação regional é uma variação muito fácil de percebermos na nossa vida. É aquela variação que leva em consideração a região, a localidade dos falantes. Então, nós conseguimos perceber, quando pensamos no Brasil, que existe uma grande variedade de falares. As regiões do norte e do nordeste, as regiões do sudeste, as regiões do sul e do centro-oeste trazem aí diversas, distintas maneiras de se usar a linguagem. Além disso, a gente também pode pensar que há uma diferença entre o falar que se dá entre a língua brasileira, ou melhor, a língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal. Nós vamos explorar todos esses fenômenos, mas antes nós precisamos pensar nos níveis de mudança, nos níveis de variação. É muito fácil nós percebermos o sotaque. Portanto, eu vou deixar para explicar esse fenômeno, essa variação, lá para o finalzinho desse vídeo. Vamos começar pensando que, quando nós comparamos a maneira de se falar típica no Brasil e comparamos uma mesma frase dita em Portugal, nós conseguimos perceber uma diferença. No Brasil, de cabo a rabo, em toda a extensão territorial do Brasil, é comum que os falantes da língua portuguesa do Brasil digam te amo. Já em Portugal, esse tipo de construção não se dá. Para os portugueses, o certo é amo-te. Bom, o que muda de um para o outro? Muda de um para o outro a posição do pronome oblíquo do T na frase. Na construção dessa frase, nós, brasileiros, preferimos iniciar as nossas frases pelo pronome oblíquo. Muito embora a norma padrão da língua, muito embora exista aí uma explicação, exista aí uma regra que nos ensina a iniciar as nossas frases pelo verbo e não pelo pronome oblíquo, nós, na língua falada e, por vezes, na língua escrita, colocamos o pronome antes. Por quê? Nós, brasileiros, gostamos de fazer uma próclise. Isso significa dizer que nós preferimos, na língua brasileira, na língua portuguesa falada no Brasil, nós preferimos usar a próclise. Já os portugueses preferem colocar o pronome depois. Pensando aí na língua inglesa, que fim significa end, eu penso nesse início, en, e penso na palavra ênclise. Ênclise é a colocação do pronome no final. Essa é a preferência do português de Portugal, que aqui eu vou abreviar e vou chamar de PT, enquanto o português falado, a língua portuguesa falada no Brasil, eu chamo de BR. Repara que essa é uma maneira de posicionar o pronome na frase. Então, se eu estou falando aqui de posição de termos na frase, eu estou falando de uma variação que envolve o plano sintático. Aqui eu tenho uma construção que envolve a posição de termos na frase. Eu estou analisando aí a oração, eu estou analisando a construção da sintaxe, da estrutura das frases na língua. O exemplo de baixo é um exemplo diferente. Para o português brasileiro, nós escolhemos a palavra celular para dar aí nome a esse aparelho
que nos permite uma comunicação móvel e rápida. Lá em Portugal, os portugueses não usam a palavra celular, eles preferem a palavra telemóvel. Diferente, né? Diferente para nós. Para eles, celular é o diferente. E aí, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que, apesar da língua ser a mesma, apesar do idioma ser o mesmo, eles têm uma palavra que aqui na língua portuguesa falada no Brasil não se usa, não existe. Então eu consigo perceber aqui que há uma mudança na maneira como se emprega a palavra. Isso é uma mudança no plano do léxico, é uma transformação que a gente chama de transformação lexical. No português falado no Brasil, nós usamos a palavra celular. No português falado em Portugal, se usa a palavra telemóvel. Vamos acompanhar agora outros tipos de mudança. Bom, no início do vídeo eu tinha falado com vocês sobre a questão do sotaque. Vamos avaliar? Vamos refletir sobre como se pronuncia a palavra menino no Brasil? Se você mora, por exemplo, na Bahia, você deve, muito provavelmente, pronunciar a palavra menino de uma maneira bem diferente da minha. Você pronuncia, muito provavelmente, a palavra menino com o E aberto. Menino. Menino. Enquanto que eu pronuncio de uma maneira diferente. Eu pronuncio o E fechado. Menino. E não me. Bom, em algumas regiões do Nordeste, também se pronuncia, em vez do E, do som do E, troca-se, né? E se pronuncia o E, o I em vez do E. E se diz menino. Essas mudanças são mudanças que nós conseguimos perceber na pronúncia de palavras, no sotaque que as pessoas têm. Bom, são mudanças que envolvem o som. Logo, são mudanças ou variações fonéticas. Variações que envolvem a maneira como nós pronunciamos. Repara que som, para falar de som, a gente usa fone. Para falar de som, nós costumamos usar essa estrutura aqui, fone. Fonética tem a ver com fone, tem a ver com som. Fonética é essa mudança que envolve aí a pronúncia. Bom, você já parou para pensar no significado da palavra camisola? E aí? Camisola no Brasil é bem diferente da palavra camisola em Portugal. Lá em Portugal, homens e mulheres podem usar camisolas, porque camisola, para o português de Portugal, significa uma blusa que se usa por baixo de uma camisa de manga. Enquanto que aqui, no Brasil, camisola é uma vestimenta típica do gênero feminino. É uma vestimenta que é usada por mulheres na hora de dormir. Então, é aquele vestido para dormir. Uma mesma palavra, dois significados diferentes. Bom, se a mudança envolve o significado, se a mudança envolve o sentido, nós temos uma mudança semântica. Agora, eu tenho uma transformação no campo semântico. Todos esses eixos, sintático, léxico, fonético, semântico, todos esses eixos da língua portuguesa podem ser encontrados e analisados nas diversas variações. Não é só na variação regional que a gente tem isso. E também não é só na língua portuguesa que a gente tem isso. Se você é bom, por exemplo, em inglês ou é bom em espanhol, talvez você já tenha percebido que a pronúncia do espanhol no Uruguai, por exemplo, é bem diferente da pronúncia do espanhol no México. Se você gosta de inglês, talvez você já tenha percebido
que lá na Inglaterra a maneira de se falar é bem diferente da maneira como se fala nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os texanos, por exemplo, têm um certo sotaque, que é diferente do sotaque que se tem quando se fala inglês nos grandes centros urbanos, como na cidade de Nova York, por exemplo. Esse fenômeno da variação linguística é um fenômeno que serve para nos fazer pensar na grande possibilidade da língua. E essa grande possibilidade existe porque a língua é um fenômeno mutável, é um fenômeno dinâmico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bons estudos e observem depois os outros tipos de variação.